A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor capelão Jus de Paz, Cláudio Silva, e estamos no 6º dia de lição. Assim dizer, a 6ª lição. Ora, o tema é muito forte e impactante. Assim como todos os outros temas, o tema da 6ª lição é o discípulo e a fé. O texto base é Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Outras traduções diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Glórias a Deus. Repito, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Glória ao nome de Jesus. Texto áureo ou introdução. Diz assim: a melhor definição para a fé é a do texto bíblico que introduz este comentário. Nesta acepção, ela é a base da esperança que faz o cristão seguir adiante, firmado nas promessas de Deus e deixando para trás as dúvidas, incertezas e incredulidade. Ela é o ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que é também o alimento para que ela, a fé, se torne cada vez mais sólida e robusta. Aleluia. Ter fé é vital para as relações do cristão com Deus. É impossível estar em comunhão sem ela, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Primeiro tópico: a importância da fé. Primeiro subtópico: a fé no Antigo Testamento. Se você percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus, mediante a fé. A fé é de tal importância que o capítulo 11 do escritor aos Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus para o futuro. Leia todo o capítulo 11 de Hebreus. Eles olhavam para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé, foram massacrados, virturpados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estavam certos da promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante a verem de longe. Oh, glória a Deus! Meus amados irmãos, então nós já começamos a entender a importância da fé. E o autor, escritor deste livro, que diga, ele já começou a falar que até no Antigo Testamento, desde o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, o princípio, até o derradeiro, o último livro, agora no Novo Testamento, glória a Deus, toda, aleluia, a Bíblia, ela foi tratando-se de fé, glória a Deus. Porque toda a relação do homem para com Deus, ele foi mediante a fé. Ela foi mediante a fé. Toda a relação que o homem teve com Deus, a fé foi o interligamento. Aleluia. A fiação, para você mais entender. Aleluia. De que o homem
assim pudesse ter contato com Deus. Aleluia. A fé, ela foi de tal importância que o capítulo 11 do livro de Hebreus, ele vai mostrar vários homens do Antigo Testamento que foram movidos por fé. Aleluia. Tiveram intimidade com Deus. Tiveram promessas de Deus. Muitas se cumpriram. Outras, aleluia, ficaram para se cumprir. Porque eles olhavam para o futuro. Eles olhavam, aleluia, e já viam, aleluia, glórias a Deus, o divisor entre o Velho e o Novo Testamento. Eles olhavam para a cruz, oh glória! Que coisa linda, meus irmãos. Todos olhavam para o futuro. Todos acreditavam que ainda que eles perecessem, aleluia, a sua fé ficaria marcada. Aleluia. E que todos os outros que tivessem fé no futuro também iriam ter promessas e teriam vitórias. Glórias a Deus. Era assim. Aleluia, glória a Deus. Ainda que eles fossem massacrados, como está escrito aqui, ainda que eles fossem vituperados, perseguidos, mas nenhum momento algum, aleluia, glória a Deus, eles fraquejaram, eles desistiram, eles pararam. Meu irmão, a nossa fé tem que ser como a desses homens. A nossa fé não pode ter fraqueza, não pode ter dúvida. Nós temos que buscar, aleluia, ter uma fé maior do que a desses homens, meus irmãos. Nós temos que ter a nossa mentalidade, não só na causa, não só na adversidade que passamos, mas colocar nossa mente, a nossa confiança em Deus, ter a nossa fé inabalável, não cochear em dois pensamentos, numa hora crer e noutra hora não crer que Deus faz, porque Deus é imutável e Ele faz. Mantenha a tua mente nisto, na convicção de que Deus está contigo nesta causa. Oh glória! Mantém, aleluia. Olhe para a cruz como eles olharam. Aleluia. Veja o sofrimento que Jesus passou por mim e por você, para que eu e você mantesse a nossa fé nele, a nossa fé no Pai. Alavarachebe cana subminarábia. Oh glória. Aleluia. Isso foi a fé no Antigo Testamento, esses homens de Deus. Segundo o subtópico, a fé no Novo Testamento. Os cristãos da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro bíblico citado acima, que é o livro de Hebreus, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. No caso dos cristãos de hoje, a cruz já está no passado, oh glória, mas projeta com segurança o fato de que Deus cumpriu a promessa que tanto os heróis da fé almejavam, mesmo que eles não a tenham fisicamente alcançado. Deus dará continuidade ao seu plano até que se consuma todas as coisas. Leia Hebreus capítulo 11 e versículo 40. Hebreus capítulo 11, versículo 40. Os servos de Deus do Antigo Testamento honraram a fé e agora como uma nuvem de testemunhas. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Esperam que os cristãos de hoje também vão cumprir a sua parte. Só a fé os fez triunfar. Só a fé
lhe fará triunfar. Oh, glória! Então, meus irmãos, glória a Deus, os servos de Deus do Antigo Testamento, que ficaram marcados na galeria da fé, lá em Hebreu 11, aleluia, glória a Deus, eles honraram a sua fé. Agora, como uma nuvem de testemunhas, glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eles esperam que nós, cristãos de hoje, da atualidade, nós também, aleluia, cumpriremos a nossa parte, a nossa fé, usaremos, aleluia, porque só a fé vai fazer nós ganharmos batalhas, vencermos guerra. Só a fé nos fará triunfar. Meu irmão, se você está enfrentando uma luta, uma guerra, lavar a shoudarebe colmaná subniafá, eu sinto a presença de Deus. Se você está enfrentando uma luta, uma guerra, e você não tem fé, meu irmão, você já perdeu, aleluia, a tua luta. Você perdeu esta batalha, esta guerra. O cristão só vence guerra e batalha com fé. Quando ele perde a fé, nós voltamos um pouco ao início deste livro, aqui, deste assunto, perdão, desta lição, que vai dizer que ele perde o contato com Deus. Por quê? Ele perde a ligação, que é a fé com Deus. E ele já é derrotado. Nós temos que manter a nossa fé. Glória a Deus. Terceiro subtópico diz assim: a fé na vida cristã. Oh, glória! Tudo quanto fizermos, se não tiver a fé com base, olha só, não terá nenhum sentido. A Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui-se em pecado. Romanos 14, 23. Oh, glória! Meu irmão, se você está fazendo algo sem acreditar, sem ter fé, você está pecando. Se você estiver fazendo algo sem acreditar no Deus que você serve, você está falhando. Oh, glória! Você tem que ter fé. Glórias a Deus. Tem que ter fé. Tudo que fazemos, nós temos que ter fé. Se não fizermos fé, meus irmãos, nós pecamos. Glória, porque perdemos a conexão com Deus. Estamos desagradando a Deus, porque Deus se agrada de quem tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Hebreus 11, 6. Aleluia. Glória a Deus. É impossível agradar a Deus, porque a fé é tão importante na vida cristã. Por que é tão importante? Porque se ela não estiver operando, aleluia, em nossas vidas, irmão, a incredulidade predomina. Ou seja, aleluia, o não acreditar em nada vindo da parte de Deus, principalmente, vai predominar, vai vencer. Oh, aleluia! Gerando assim incertezas na nossa vida e vai trazer também fracassos. Você está entendendo que tem que ter, aleluia, uma fé constante em nossa vida, para que a gente não caia na incredulidade e assim venha incerteza, assim aconteça fracassos. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Tua fé tem que ser constante. Não pode ter brecha para incredulidade na tua vida. Oh, glória! Não pode haver. Tem que ter convicção. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Porque quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Se você quer, aleluia, está buscando ter uma vida de intimidade com Deus, fazer a vontade de Deus, você tem que ter fé. Porque se você não tiver fé, aleluia, a dúvida vai vir. E a dúvida vai te impedir de fazer qualquer coisa para Deus. Esse sentimento, irmão, deixa o cristão indeciso. Aleluia, glória a Deus. Este sentimento deixa você, aleluia, com dúvida, questionando a Deus. Bendito é o nome de Jesus, que é o que compromete o seu caminho vitorioso. Aleluia. A dúvida, a indecisão, compromete o seu caminho vitorioso. Que caminho é esse? Um caminho na presença de Deus. Um caminho que Deus diz, eu estou na frente, meu querido. Deixa comigo, a vitória é tua. Compromete um caminho de vitória com Deus. Uma comunhão com Deus. Aleluia. Pois poderá agir como Pedro, que ao primeiro momento deu passadas firmes sobre as águas do mar, mas logo começou a afundar. A dúvida deixou, aleluia, sem saber se olhava somente para Jesus ou para as circunstâncias adversas à sua volta. Que exemplo forte! Pedro começou com fé, começou a andar, começou um caminho vitorioso, porque ele não afundava nas águas. Os discípulos que ficaram no barco, eu creio, observavam Pedro indo. Oh, glória, fé de Pedro. Mas quando ele olhou para a adversidade, para o seu redor, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, vai nos dizer que Pedro afunda. Pedro deixa a dúvida. Aleluia. Glória a Deus. Pedro deixa as circunstâncias adversas que estavam ao seu redor, o mar imenso, aleluia, tirar a sua fé, a fé da sua vida como cristão. E ele, todos sabemos, o texto diz que ele afundou. Se você perder a fé, perder o teu caminho de fé com Deus, perder a intimidade pela fé com Deus, você vai afundar nessa circunstância. Você não vai vencer. Mantenha a tua fé. Seja você novo convertido ou antigo na presença, ou cristão de longa década ou data, mantenha a sua fé. Porque, irmão, mesmo com muitos anos de cristão, mas nós ainda somos falhos, sujeitos a, aleluia, ser abalados. Mas o Senhor está dizendo para você, mantenha a sua fé, mantenha uma vida cristã de fé. Glória a Deus. Quarto subtópico é o objeto da fé. Você vai aprender agora que a sua fé deve gravitar, aleluia, em torno da pessoa de Jesus. Ou seja, a tua fé deve sempre estar na pessoa do Senhor Jesus. E muitas vezes a nossa fé é colocada em outras pessoas.
Pessoas humanas, pessoas que dão a palavra, mas podem recuar, pessoas que não têm condição de ir, aleluia, de dar vitória certa, porque é falha humana, não tem poder como o nosso Deus, aleluia. E nós colocamos a nossa fé e dá tudo errado, e a gente vai questionar a Deus. Não, não podemos, porque nós não colocamos a nossa fé no Senhor. Mas quando a gente coloca a nossa fé no Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia, aí é diferente. O autor dos Hebreus, glória a Deus, ao concluir sua profunda reflexão sobre a fé, ele finaliza dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se na destra do trono de Deus. Infâmia, vergonha, desprezo, degradação, isso que significa ignominia. Ele aceitou tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Ele suportou a cruz e desprezou não aceitar, e aceitou tudo isso sobre ele, as vergonhas, o desprezo, aleluia, a ignorância de muitos, e ele se assentou à destra do trono de Deus, depois de morrer como homem na cruz e ressuscitar e subir aos céus, ao qual ele está sentado à destra de Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Leia. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A fé não pode estar direcionada para outro foco. Se não for o caso, não é a fé legítima. Irmão, se a tua fé estiver direcionada em outro foco que não for no Senhor, a tua fé de caso algum é legítima. Não pode de jeito nenhum ser legítima, porque a fé legítima, aleluia, ela é sustentada, aleluia, só no Senhor Jesus, no Filho de Deus. Se tua fé estiver sustentada por seja Jesus, irmão, ela não é legítima não, ela é falsa. Porque, aleluia, fé verdadeira é só no Senhor. Glória a Deus. Mantenha tua fé no Senhor. Ele é quem não te abandona em momento algum. Ele que não vai, glória a Deus, aleluia, te deixar de lado em momento nenhum. Ele vai te socorrer. Mantém tua fé. Lembra do cego de Jericó. Lembra, aleluia, glória a Deus, daquele homem de grande autoridade dentre os romanos, que estava com a sua filha muito enferma, glória a Deus, mas ele foi até Jesus, ele estava com sua fé em Jesus. O cego clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua fé estava em Jesus. Glória a Deus. Homens que ouviram dos milagres de Jesus, mas manteram a sua fé só no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Manteram a sua fé no Senhor Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, que ousou mesmo, foi por detrás, se arrastando, tocou na ponta do talete da veste de Jesus. Tocou bem nas tranças da genealogia de Jesus. Aleluia. Ela desceu virtude sobre ela. Ela foi curada imediatamente. Depois recebeu a cura da alma. Glória a Deus. Vá em paz. Aleluia.
Oh, glória a Deus! A sua fé estava no Senhor Jesus. Por outro lado, meus irmãos, nós vemos que a nossa fé não pode estar sustentada só pelas obras que o Senhor pode realizar para conosco. A nossa fé, glória a Deus, ela tem que estar firmada em quem Jesus é. Aleluia, não só no que Ele pode fazer, mas sim totalmente em quem Ele é para nós. Aleluia, glória a Deus. Nós temos, aleluia, glória a Deus, que olhar para Jesus, mostrar a nossa convicção nele e assim, meus irmãos, com fé nele, pelo que ele é, ele se introduz em nossa vida e ele agora começa a entrar em nossas causas. Ele começa a agir porque ele olha para nós como alguém que entende quem ele é, alguém que sabe o porquê que ele segue, que ele serve. Oh, glória! E ele agora começa a agir. Aleluia! Glória a Deus! Ele gosta de intimidade pela fé. Ele chamou aquela mulher, ele mandou chamar aquele homem, trazer aquele homem cego. Ele quis andar um pouco com Jairo. Oh, glória! Naquela caminhada. Glória a Deus! Vendo a fé dele. É assim, meu irmão, conosco também. Ele anda conosco, ele quer ver de nós. Glória a Deus. Aleluia. Se for, aleluia, se esta for a sua vontade, mas também para você continuar a servi-lo, ainda que seja do agrado de Cristo, que você passe pelo vale da sombra da morte. Nesse caso, como disse Paulo, o morrer é ganho e significa o triunfo definitivo da fé. Foi a fé centrada na pessoa de Cristo que levou os amigos de Daniel, glória a Deus, a enfrentarem a fornalha de fogo ardente. Eles criam no livramento, mas também criam que aquela circunstância poderia levar à presença de Deus. É tanto que disseram ao rei: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, aleluia, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel, capítulo 3, versículo 17 e o 18. Anote aí e leia. Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. A visão de Nabucodonosor veio confirmar esta verdade. Ele viu o quarto homem na fornalha, que não era outro senão filho de Deus. Para os amigos de Daniel, então, não fazia diferença. Fora da fornalha tinha a proteção do Senhor. Na fornalha, ele os acompanhava, e se fossem levados para o céu, ficariam para sempre na sua gloriosa e majestosa presença. Este é, portanto, o cerne da verdadeira fé cristã. Aleluia, glória a Deus. Esse é a demonstração da verdadeira fé cristã. Glória a Deus. Então este é o cerne, meus irmãos. É o centro, é o núcleo da fé cristã. Oh, glória. É crer em meio à circunstância. Aleluia. E mesmo que perca a vida, perde crendo, tendo fé. Aleluia. É o centro da verdadeira fé em Cristo. Segundo subtópico, as qualidades da fé. A primeira, fé para a salvação. Esta fé
é aquela que leva o crente ou cristão a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar. Ela é o ponto de partida para introduzir o cristão à vida cristã, mediante o novo nascimento. É como a centelha que dá a partida para fazer funcionar o motor de qualquer veículo. Então a fé para a salvação, aleluia, glória a Deus, é aquela decisão, aquele sentimento que você precisa de Jesus. Aí você se rende ao Senhor. É uma centelha, é o início, é a partida, aleluia, para chegarmos à salvação. Aleluia, esta é a fé. Eu creio que você já ouviu alguém dizer: eu queria voltar ao primeiro amor. Pronto, voltar a ter aquela centelha, né? Aquela vontade tão grande de permanecer na casa de Deus, voltar a adorar a Deus, a louvar a Deus, porque eu já disse e repito, nós somos falhos, mas devemos manter a nossa fé. Então essa é a fé que leva para a salvação. Temos que ter essa fé sempre. Segundo, fé vitoriosa. Você vai descobrir que no exercício da vida cristã, aleluia, a fé varia de intensidade. A Bíblia fala de pouca fé, Mateus 6,30. Tanta fé, Mateus 8,10. Fé como um grão de mostarda, Mateus 17,20. Repito, pouca fé, Mateus 6,30. Tanta fé, Mateus 8,10. Fé como um grão de mostarda, Mateus 17,20. Homens cheios de fé, Atos 6,5. Olha a parte A, até a primeira vírgula, que se trata de Estevão. Homem cheio de fé, Atos 6,5. E sobre a medida da fé, Romanos 12,6. Sobre a medida da fé, Romanos 12,6. Isto explica porque uns fazem coisas grandes para Deus, enquanto outros vivem uma vida cristã de menor intensidade. Glória a Deus. Significa que o trabalho de cada um será também proporcional ao tamanho da sua fé. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e fundamentada nas promessas do Altíssimo. Meu irmão, isso aqui é muito forte, interessantíssimo. Glória a Deus. A medida da fé. Só pode fazer coisas grandes para Deus, aleluia, que tem uma vida de grande intensidade de fé com Deus. Só pode executar um trabalho, glória a Deus, de grande escala na obra de Deus, quem tem uma fé grande. Quem tem fé pequena, ele só experimenta coisas pequenas. Aleluia, glória a Deus. Ele não consegue ver coisas mais ou maiores do que ele já viu. É como, meu irmão, uma pessoa que só quer olhar para o passado, não consegue ver o futuro, não consegue ver no presente que um futuro grande, maior do que o passado, vai acontecer. Oh, glória! É uma pessoa que tem uma fé pequena. Só tem fé vitoriosa quem tem fé grande, quem acredita, meu irmão. Glória a Deus. Continua com a tua fé. Não está vendo nada, mas vai acontecer coisa maior do que já aconteceu. Aleluia. Porque se já aconteceu algo na tua vida, porque não pode acontecer algo maior ainda? Não perca essa fé. A tua fé vitoriosa. Não perca. Aleluia. Tem também, meus amados irmãos, a terceira e última qualidade da fé, que é dom da fé. Eita, é forte, né? O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se
de manifestação sobrenatural para realização de maravilhas, sendo uma particularidade que o Espírito concede ao cristão para aquilo que for útil. Está entre os dons espirituais. Está entre os dons espirituais, o dom da fé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Assunto que você vai estudar mais detalhadamente na lição 11. Então, esse assunto sobre os dons, nós iremos estudar na lição 11. Então, continua conosco, amém? Na lição 11. Mas, aqui você já entende que o dom da fé, que é uma das qualidades da fé, ela está dentre os dons espirituais. Glória! Vamos agora para o terceiro subtópico, os efeitos da fé. Primeiro subtópico do terceiro tópico é: a fé produz salvação. Já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação. Portanto, o ponto focal da nossa responsabilidade como cristão é pregar o Evangelho, para que os pecadores sejam tomados pela fé. Reconheçam os seus pecados, confessem que Jesus é o Filho de Deus e o aceitem como único e suficiente Salvador. Eu digo, e levante a sua mão e peça para Jesus lhe aceitar. Amém? Mas isso é uma outra história para conversarmos. Então, glória a Deus. Esta é a mensagem que você, como novo cristão, deve levar aos seus amigos. Você precisa sentir a mesma ansiedade do apóstolo Paulo, que afirmou: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ou seja, o amor de Cristo deve constrangê-lo a proclamar a palavra para produzir fé nos ouvidos para a salvação. Então, meu irmão, eu e você temos que usar a nossa fé naquilo que Jesus fez na nossa vida, naquilo que Jesus pode fazer e transmitir para os nossos amigos, transmitir para os nossos vizinhos, transmitir para os nossos colegas de trabalho, transmitir para os nossos amigos de escola, transmitir para quem mora ao nosso lado vizinho. Temos que falar do poder da fé, o que Jesus faz. Glória a Deus. Temos que ter o sentimento do apóstolo, como fala aqui: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Glória a Deus. Temos que nos sentir constrangidos, ou seja, temos que nos sentir, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, incentivado a pregar o Evangelho. Temos que nos constranger, dizer: não, eu tenho que falar desse Jesus para ele. Eu tenho que falar desse Jesus também para ela. Glória. Tenho que falar: mas eu sou novo convertido. Porque eu estou começando agora. Não. Jesus vai te usar através da tua fé. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, a fé produz segurança. Olha, segundo efeito da fé, a fé produz segurança. Quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias à sua volta te sejam adversas. Cabem, neste caso, a palavra do salmista: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Salmos de número 46 e versos 2 a 5. Salmos de número 46, versos do 2 ao 5.
Isso significa que pela fé sempre seremos vitoriosos sobre Satanás. Se alguma circunstância levar você ao encontro do Pai, o inimigo estará vencido para sempre, pois já não poderá intentar nenhum mal contra os seus salvos. Meu irmão, ainda que você venha a dormir nesta terra no Senhor, o inimigo já perdeu a tua vida. Você pode ter convicção que você já está salvo na pessoa, toda a convicção que você já está salvo na pessoa de Jesus. Glória a Deus. O salmista é bem enfático neste Salmo 46 e o verso 2 ao 5, né? Glória a Deus. Portanto, isto quer dizer, se você estiver com Cristo na terra ou no céu, Satanás sempre será perdedor. Seja em vida com Jesus ou dormindo com Jesus no Senhor, descansando desta terra. Glória a Deus. Satanás sempre será perdedor e você sempre vitorioso em Cristo. Aleluia. Terceiro, a fé não vem, Terceiro, a fé não vê o fracasso. Aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro cristão é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus. Meu irmão. Alguém olha para você e para mim muitas vezes, e quando a gente não consegue obter algo, alguém diz: olha para aí, esse caba não vai sair daquilo não. Olha, nem conseguiu. Cadê o Deus que ele serve? Para alguém pode ser fracasso, olhando para nós, não entende o mistério de Deus. Não entende o mistério da fé que nós temos em Deus agora. Aleluia. Mas para mim, para você entende, que é só para aumentar a nossa fé, porque tem coisa maior para nós obtermos com Cristo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome de Jesus. Então, essa é para fortalecer. É o meio de fortalecer a fé e passar a depender, cada um de nós, mais do Senhor. Quando o apóstolo Paulo afirma que se considerava fraco, isto servia para que ele entender que sem Cristo nada podia fazer. Isto levou a, inclusive, a receber do Senhor o consolo. O Senhor disse: a minha graça, Paulo, a minha graça te basta. O fracasso eventual, quando olhado por este prisma, glória a Deus, é fator de fortalecimento da fé para aprofundar a sua comunhão com Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós olhamos, meus irmãos. Então, meus irmãos, quando olhamos por este prisma, ou seja, por este ponto de vista, amém? Nós fortalecemos de fato a nossa fé e assim aprofundamos mais a nossa comunhão com Deus. Glória a Deus. O quarto subtópico do terceiro tópico, o quarto é assim, que é o quarto efeito da fé, né? A fé conduz à vitória. Eita, que glória! Para concluir, vale adaptar o texto de um autor desconhecido. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta: quem crê? A fé responde: eu creio. E nós finalizamos
a sexta aula, meus irmãos, dizendo para você, aleluia, continua com a tua fé. Continua, porque a tua fé vai te conduzir desde o início, que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Até o final da tua caminhada. Glória a Deus. Até quando Cristo vier raiar nas nuvens com poder e glória. Aleluia. Então, guarda esta lição. Escuta novamente, se você quiser, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esta aula. Ó Pai, que o Senhor nos concedeu de estarmos na tua presença esses minutos. Pai, eu te peço, abençoa cada aluno, ó Pai, cada homem e mulher cristão, cada homem e mulher novo convertido, ou de longa data também, que ouviu os teus ensinamentos da tua palavra. Abençoa cada um deles, ó Pai, que a sua fé possa transbordar, possa ser inabalável, Senhor. Que a sua fé seja como a centelha do princípio, quando eles levantaram a mão cansada para o Senhor. Que o Senhor possa continuar sendo, ó Pai, aleluia, em seus corações, Pai, único, Senhor, o único que eles podem colocar a sua fé em Ti, Senhor. A fé em Ti, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar, ó Pai, ajudando cada um deles, nos ajudando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebe a bênção dos apóstolos, que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do Deus o Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito do Senhor repouse sobre toda a igreja remanescente que espera a segunda e última volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Diga graças a Deus.